Zacarias Mendes da Luz, eu sou do curso de Espanhol 1 e essa é a minha apresentação oral da matéria de Estudos Literários do professor George Aires Mouzinho. A minha apresentação, eu escolhi o filme Amnésia, de 2001. O gênero dele é drama e suspense, a origem dele é norte-americana, o diretor dele é Christopher Nolan e o roteiro é do Jonathan Nolan, que é o irmão dele. No caso, Christopher se baseou no conto original Memento Mori, que até o nome do filme original é Memento, e do irmão Jonathan Nolan. Bom, cinema. Sinopse de Amnésia. O filme aborda a história de Leonard, que é Guy Pearce, que sofre de memória anterógrada, onde ele não guarda informações recentes. Ele adquire o transtorno após presenciar o traumático assassinato da sua esposa, que foi estuprada e morta em sua residência. Decidido a encontrar o assassino, ele sai em busca ele faz uma perseguição em busca desse assassino, né? Decide se vingar. E ele conta com a ajuda que é um pouco suspeita de Ted, né? E parece norteá-lo para rodar em círculos. E das armadilhas de Natalie também, que se passa por sua amiga. Ted, em muitos momentos, você não sabe se ele realmente está querendo ajudar o Lenny ou não. E a Natalie, conforme vai passando as cenas do filme, você percebe que, na verdade, ela não é amiga dele. Eles acabam tendo um caso, sim. Ele fica com ela algumas vezes, ele se hospeda na casa dela, né? A trajetória do filme acontece em mais ou menos 3 dias, de trás para frente, né? E nesses momentos ele vai bastante em busca da Natalie, né? E a gente vai entender também o porquê. Bom, seu maior desafio é armazenar todas as informações. E para isso, durante a trama, ele se utiliza de técnicas que ele desenvolve, ele vai desenvolvendo técnicas de memorização, né? E ele até cita de que para acontecer isso, ele é muito organizado, né? Que ele precisa ser organizado. Entendendo a amnésia. Bom, o filme é um filme atemporal, tá? E no caso, para ser atemporal, ele se passa numa cidade pequena, com antigas construções, tá? Hospedagens de hotéis e motéis de baixo nível, quartos estilos kitnet, né? E ruas sem grandes movimentações, não parece ser uma grande cidade, né? Bom, Leonard entra com Ted em pelo menos 2 construções antigas para investigar pistas, essas pelas quais ele vai adquirindo através de fotos que tira com sua Polaroid e coloca nelas legendas para mapeá-lo. Também faz várias tatuagens com escritas, números de placas, nomes de pessoas, para que ele não esqueça. É a forma que ele arrumou. Ele até faz um mapa na parede bem grandão e vai colocando as polaroids conforme ele vai tirando e vai legendando também. Ele cria realmente um mapa, né, de busca. Há uma contradição pelo fato de que o personagem diz não saber quanto tempo ele está nessa busca e ele também não sabe quando que a sua esposa faleceu, né? Ele não lembra. Mas ele também não tem nenhuma anotação sobre isso e ele também não tem nenhuma tatuagem referente. O que ele carrega dela é um pacote, né, de papel pardo que tem alguns objetos que são objetos que eram dela, né? Ele tem até um livro, que esse livro ela lia sempre, ele até conversava sobre esse livro com ela, tal, parece uma cena, e ele queima esses objetos, né? Uma escova de cabelo. Tem uma cena também, que é a cena que ele procura na lista telefônica uma acompanhante, né? Uma moça, e ela vai até ele, e aí ele pede para ela colocar os objetos todos no quarto e fingir que os objetos eram dela, enfim, ele vai tentando de várias formas lembrar, né?
E aí por fim ele queima todos esses objetos. Bom, para que a trama aconteça de forma atemporal e ao mesmo tempo tenha um ar de mistério, as cenas acontecem de duas formas, coloridas e preto e branco. Preto e branco é uma técnica muito usada, né, até em edições, porque é uma técnica que ela demonstra realmente o antigo ou o sonho do personagem, uma lembrança, né, nessa ideia. E aí, né, quando ele vai utilizar essa lembrança do Lenin, ele coloca em preto e branco, então ele vai, né, mesclando isso, as cenas coloridas atuais, né, e a Amnésia, ela usa essa técnica que se mistura com fatos acontecidos, né, como se fosse uma explicação mesmo. E o filme já começa trazendo essa ideia. Leonard tira uma foto da sua Polaroid, a primeira cena do filme, ele tira a foto, que provavelmente acho que é de um assassinato, e aí quando ele começa a revelar essa foto, né, instantaneamente, essa foto ela vai aparecendo da cor sépia, né, ela aparece antiga, então dá a entender ali desde o começo qual que vai ser a trajetória, né, desse filme. No começo ele está todo colorido e a foto preto e branco, a foto sépia, né, demonstrando que é uma cena mais antiga, mais nebulosa. Outras técnicas de edição também foram utilizadas nas cenas coloridas que são repetidas intencionalmente, chamadas de 2:1, de forma que sempre a primeira tomada de uma cena vai ser igual à última tomada da cena que vem depois. A cena, então, que vai vir depois já aconteceu antes. Assim, sempre temos a impressão de flutuar no tempo, né? O mistério só aumenta porque se passa as cenas coloridas, como o mistério atual, e esse mistério é cortado no meio, né? Trazendo as cenas preto e branco dos fatos passados, né? Você vai começando a querer entender tudo que aconteceu no passado e tudo que está acontecendo no momento. Né? Você vai tentando juntar o quebra-cabeça mesmo, né? As cenas envelhecidas, elas são mais confusas, mais nebulosas, né? O protagonista, Leonard, ele vagueia entre memórias e lembranças e a realidade. Na cena que Natalie simula ter sido agredida por Jimmy, seu namorado e traficante, podemos observar a técnica de repetição de cena bem definida. O que a Natalie faz? Ele se hospeda na casa dela, né? Ele está na casa dela naquele momento e ela vai e volta por 3 vezes. Na segunda vez, ela começa a fazer com que ele fique irritado, ela começa a falar da esposa dele de forma pejorativa e ele fica muito irritado com isso, ele acaba se exaltando e ele a agride. Com isso, ela sai. No momento que ela sai, ele procura uma caneta, ele quer escrever, então assim, é corte de cena, né? E aí ele começa a querer procurar uma caneta, ele não encontra, e que ele quer escrever que ela, né, a personalidade dela, que ela não é uma pessoa confiável, e aí ele não consegue achar a tempo, né? Porque a memória dele era bem curta, né? Muito rapidamente ele esquece de tudo o que aconteceu. Aí ela sai, ela volta pro carro e ela entra como se estivesse chegando. E aí ela conta que foi agredida por Jimmy, despertando no Leonard o espírito de vingança, né? E a intenção verdadeira também de Natalie, que ela quer que ele vá atrás de Jimmy, que ele mate o Jimmy, né? E enfim, considerado pela crítica como um filme quebra-cabeça, né? Por ter essa dinâmica. Um roteiro que prende o espectador por ter que prestar bastante atenção em todas as cenas, não pode perder os detalhes, senão você acaba não entendendo alguma coisa, né? Os seus cortes definem a confusão mental que o protagonista vive. Ele está preso dentro do presente e de um passado remoto, porque ele só lembra até o assassinato, ele lembra de tudo que aconteceu até o assassinato, mas ele não consegue gravar nada depois, né? E a sua maior motivação, que era a vingança. Mas durante o filme aparecem elementos que nos trazem aos verdadeiros fatos.
Um dos elementos-chave seria Sammy. Inclusive, Lenny tatua Remember Sammy na sua mão. E ele sempre olha, ele sempre lembra, né? Que quando ele trabalhava numa companhia de seguros, a esposa de Sammy, ela tentava o seguro, né, para ele, dizendo que ele não tinha como mais trabalhar, né? Ela até cita, ela no momento ela acaba colocando que ele era um vegetal, enfim, que ele não prestava mais, né? E não podia mais trabalhar. E aí o Leonard, ele vai investigar, né, esse paciente, essa pessoa, que é o Sammy, e ele vai algumas vezes, né? E aí o que ele transpassa para a companhia de seguros, né, é que Sammy estava mentindo. Que aí a esposa, né, pergunta para ele se ele realmente acredita que Sammy estava mentindo. E ele fala que sim, que ele tem capacidade de guardar memórias recentes, porque ele também tinha esse problema, né? Houve um fato traumático que o fez ficar perdendo toda a memória recente, mas ele se lembrava de tudo antes, né? Então ele sabia ainda aplicar a insulina na esposa, né? Mostra essa cena. E aí mostra também uma cena que a esposa, que já estava desesperada, no auge do seu desespero, ela pede para ele aplicar mais de uma vez para tentar fazer com que a memória dele volte ou para tentar realmente se matar, não fica claro, né? Tipo, quais eram as intenções reais dela. E ela acaba morrendo, né? E, enfim, é esse o fato, né? Por fim, nós temos a verdade dos fatos, né? No final, fica subentendido que a história de Sammy, na verdade, é a própria história de Ted, de Leonard, né? Ted conta essa verdade para ele. Ted fala para ele que ele está procurando esse assassino, mas que ele está vivendo na própria mentira, né? Há indícios em cenas com a sua esposa. Nas cenas, elas são coloridas, mas elas são cenas de lembrança, de memória. Mas elas são coloridas com a intenção mesmo de demonstrar um pouco mais de realidade para essas cenas. E são lembranças que parecem reais para ele, de que ele está brincando com a esposa, e aí de repente ele começa a lembrar, essas cenas são distorcidas, ele começa a lembrar que ele aplicou a insulina nela, né? E até por sua condição de perca de memória, talvez ele já tivesse essa perca de memória, ele aplica algumas vezes, ele aplica mais do que o necessário e é uma superdosagem. E ele que mata a esposa. Ele não aguenta o fato de ter matado, né, a esposa, e por isso ele se torna com essa dissociação, né, de fatos e memórias. A esposa, ela sobrevive ao assassinato, né, então ela falece depois, tá? Essa foi a minha apresentação sobre o filme Amnésia. Ele é um filme bastante conturbado, é um filme que tem muitos cortes de cena, ele tem uma dinâmica super forte de edição, né, realmente, tanto que ele foi, né, foi indicado ao Oscar, né, e é isso. Muito obrigada, tchau, boa noite.